Agora foi. Agora nós estamos no ar. É isso aí, mais uma terça o quê, Augusto? Invadindo o Facebook de vocês, porque nós somos os Serafins da Rua! É isso aí, Valeu. pessoal. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. A gente não sabe que horas você vai receber a mensagem de hoje. O importante é receber a mensagem de hoje. E vocês podem observar que está faltando alguém, né? Não, mas a substituição foi boa, né? Valeu a pena. Um beijo pro café. Que substituição foi essa, Fernanda? A Fernanda tá meio travada. Meu sinal tá ótimo. Mas é alguém que vai nos falar coisas muito bonitas. E o café foi ainda, que a gente substitui ele, fica com as marras aí com a gente. Tudo bem, a Fernanda hoje tá com o sinal da internet dela meio dando uma rebolada, mas tudo bem. Mas a gente quer apresentar a irmã Shirley, que vai estar aí conosco, né? O café não pôde estar conosco hoje, mas a irmã já estava programada para estar conosco. E a gente quer desde já agradecer, irmã, pelo teu sim, pela tua presença. Fazia tempo, né, gente, que a gente estava querendo trazer as irmãs, né, para vir conversar conosco. Na verdade, a gente queria falar, na época, a gente queria falar sobre vocação, né? Isso, e aí eu disse, a gente não conseguiu articular isso antes, mas a gente está vivendo um momento, então, né, que a gente sabe que tem sido muito difícil para muitos, né? A gente vê pessoas ignorando esse momento de pandemia, a gente vê pessoas encarando com muita seriedade esse momento de pandemia, e a gente fica se perguntando, né, nesse momento de pandemia, como é que nós, igreja, o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos vendo, o que a gente poderia estar fazendo, enfim. E esse foi o desafio, então, que a gente lançou para a irmã, para ouvi-la, para escutá-la, e principalmente vindo, né, com um olhar de uma religiosa, né, diferente de nós, né, leigos, estarmos, inclusive, fora dentro desse contexto, fora, né, entre aspas, desse contexto, mas a gente poder entender, né, e poder ouvir de um outro ângulo, de uma outra forma. Então, por favor, irmã, fica à vontade, te apresenta, fala qual a congregação que você representa, aproveita e fique à vontade que você está em casa. Isso aí. Acho que ela tem que abrir o microfone. Tá desligado o teu áudio, irmã. Aí, agora foi. Muito obrigada Deixa eu só fazer um parênteses, irmã. Oi. Que foi feito um estudo de março para cá, essa é a frase mais falada de todos. O teu microfone está fechado. Todo mundo só fala isso. É verdade. Vamos lá. Obrigada pelo convite, né? Foi assim meio de susto, né? Mas às vezes sempre tem um sentido, né? Nada é por acaso. Então é uma alegria poder partilhar com vocês e a gente poder conversar sobre isso, que eu acho que é algo muito importante e necessário de nós falarmos, né? Apesar de que a gente já está cansado de tantas lives e tanta coisa na internet, né? Mas é o tempo que mais a gente pode ter formação em relação a muitas coisas. E acredito que as lives vieram para ficar, né? Se antes tinha um curso lá em São Paulo para a gente fazer, nós tínhamos que pagar passagem, hotel, hoje não precisa mais disso com a live, né? Então a gente vai gastar menos dinheiro, enfim. Mas então, eu sou a irmã Shirley Maria, eu moro aqui em Canoas. Para quem conhece, junto ao Colégio Maria Auxiliadora, e eu sou da Congregação das Irmãs de Notre Dame. Já fazem alguns anos que eu estou na congregação, mais de 20 anos, e qual é o meu trabalho específico, né? Além de eu ser professora, mas não estou atuando na escola, eu trabalho com animação vocacional da província, com os nossos grupos de jovens que nós temos nas nossas escolas e nas comunidades onde nós estamos inseridas.
e também faço um trabalho mais interno dentro da província, assim, né? Mais na organização da província, enfim. E foi um desafio para mim também essa pergunta, né? Porque eu ainda disse para a Grazi, pouco tempo, assim, né? Para a gente poder estudar. Tem um final de semana para falar sobre isso. Né? Oi, Augusto. Tinha que ter um final de semana para falar sobre isso. Exatamente. E assim, ó, eu vou me esforçar para falar em 10 minutos, tá? Porque eu gosto de falar também. E já queria dizer que a gente ainda pode falar sobre vocação, tá? Mesmo que já passou o mês de agosto, vocação é sempre. No mês de agosto a gente celebra, né? Mas a vocação é sempre. Então, assim, gente, diante dessa pergunta, né? Qual é o papel da igreja nessa pandemia? Ou então, assim, o que nós, como igreja, podemos fazer, como devemos agir, né? E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão. Quem tiver a sua Bíblia aí, quiser acompanhar, é o texto de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, que diz assim, é um texto bastante conhecido e que não me lembro se foi final de semana passado ou retrasado que a gente rezou esse evangelho. Diz assim, nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Então, os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar, cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros, quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? É conhecido, né? Esse texto bíblico. E o legal é que esse texto ele é cheio de simbologia. E, na verdade, a gente pode tentar trazer ele para aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, a barca aonde está Jesus e aonde estão os discípulos representa a igreja. Essa coisa de que, tentando assim contextualizar um pouquinho o texto, né? Quando Jesus diz para eles, precisamos ir para o outro lado do mar, né? Vamos para o outro lado do mar. Na verdade, Jesus, ele está convidando aos discípulos para irem para o outro lado, para continuar a sua pregação para outras pessoas. E essa tempestade é o quê? É o medo da mudança, do diferente, de não saber como é que vai ser, será que a gente vai conseguir realmente lá fazer diferente, evangelizar aquelas pessoas e tal. Por isso que vem a simbologia da tempestade, que é todo aquele medo que os discípulos estavam vivendo, né? E aí, é tanto medo que eles não se dão conta de que Jesus está com eles. E aí eles, mestre, tu não te preocupa com a gente vai morrer diante dessa tempestade. E aí Jesus, quando diz, cale-se, acalme-se, era para quê? Para aquele turbilhão que estava dentro deles, representado na tempestade, né? E aí então Jesus faz a seguinte pergunta, por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, eu estou aqui, por que vocês têm medo? Né? E aí, trazendo esse texto bíblico para a nossa realidade, o que a gente pode dizer? Que nós estamos também vivendo uma tempestade e que a pandemia é essa tempestade. E essa pandemia, ela provoca dentro de nós
muitos sentimentos. Sentimento de medo, sentimento de agonia, de angústia, a gente tem que ficar trancado, a gente tem que usar máscara. Será que aquela pessoa está com corona ou não está? Não posso chegar perto de ninguém. Causa em nós também uma tempestade interna. E aí, muitas vezes, a gente esquece que Jesus está conosco. Mas talvez a gente até lembre que Jesus está conosco, porém a gente deve ter um sentimento de que ele está dormindo. E a gente pode até mesmo se perguntar, né? Poxa vida, quanto tempo isso? Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não nos ajuda, a gente está rezando tanto, a gente pede a cura desse vírus e nada acontece. E aí, volto ao Evangelho. Jesus continua ali, ele está ali. E ele nos questiona diariamente, por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? E aí, gente, quando nós fazemos essa pergunta de qual é o papel da igreja nessa realidade que a gente está vivendo, em meio a essa pandemia, eu tenho que dizer para vocês que continua sendo o papel de sempre. O papel da igreja não muda diante da pandemia. Aliás, o papel da igreja se intensifica nessa pandemia. E aí, pegando uma referência que vai nos ajudar a entender melhor isso, é a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que vocês não têm aí na casa de vocês, mas depois se vocês quiserem pesquisar na internet, está tudo lá, tá? O que significa Gaudium et Spes? Significa alegria e esperança, em latim. E olha que interessante, vocês sabem que o Concílio Vaticano aconteceu lá em 1963, começou em 64, 65. O quão atual é esse texto? Então diz assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Não se encontra nada verdadeiramente humano que não lhes ressoe no coração. Com efeito, a sua comunidade se constitui de homens, e eu acrescento mulheres, né? Porque aqui não está escrito mulheres, mas eu acrescento, que reunidos em Cristo são dirigidos pelo Espírito Santo na sua peregrinação para o reino do Pai. Tem mais um pedacinho, mas não é importante para nós. Vejam, alegrias e esperanças, angústias, tristezas. E aqui vem o importante, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Tanto as alegrias quanto as esperanças, as tristezas e as angústias, os discípulos de Jesus também sentem no seu coração. E aí nós podemos perguntar, quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. Somos nós cristãos que somos discípulos de Jesus. E aí, nós podemos nos perguntar, nos alegramos com quem se alegra? Nos entristecemos com quem se entristece? Nós sofremos com quem sofre? Sempre pensando na situação que nós estamos vivendo. E aí vejam só, assim como diz o documento, nós cristãos somos guiadas pelo Espírito Santo para aí sim comunicar a boa nova, a mensagem de Jesus Cristo para todas as pessoas, né? E para a gente entender melhor qual é mesmo a mensagem de Jesus Cristo que nós devemos anunciar.
Se nós somos os discípulos de Jesus, significa que nós não apenas seguimos Jesus Cristo, mas fazemos aquilo que Jesus... Oi, pessoal, estou passando aqui para avisar vocês que por hoje é isso, mas semana que vem nós teremos a segunda parte da conversa com a irmã Shirley, do Vicariato de Canoas. Então, se você curtiu, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Salve Maria!